todos. Agradeço a presença dos conselheiros. Também agradeço a audiência de quem nos assiste pela internet. Não é isso aí. Teremos hoje a sexta audiência pública no qual temos como convidado o nosso candidato a prefeito de Gravataí, o candidato do PSOL. Gostaria que ele nos acompanhasse aqui na mesa, por gentileza. Pode ser aqui do meu lado mesmo. Bom, como de costume, agradecemos a presença do nosso convidado e vamos então dar início à nossa abertura de audiência pública. Em nome do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, saudamos a todos aqui presentes e aos amigos que nos prestigiam através da internet, os conselheiros, os militantes do SUS, a comunidade em geral, a equipe de apoio da Câmara de Vereadores e o nosso convidado, com certeza. Então, temos hoje a sexta audiência pública. Já estamos quase que encerrando a nossa caminhada, mas está indo muito bem. Nessa oportunidade, refletimos sobre a necessidade de lutar pela preservação dos avanços a partir da Constituição de 1988 e pressionar pela criação de meios de financiamento próprios para a saúde. Muitas lutas serão necessárias para impedir o retrocesso do SUS e na saúde da população. Cito como exemplo a PEC 01/2015, a PEC 241/2016 e Portaria 1486/2016. Destacamos a necessidade de incentivar a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, e a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que prevê a definição e os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. Quanto ao Conselho, a lei define que deve ter o caráter permanente e deliberativo, que atua na formulação estratégica e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do governo, pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Ainda nos dias de hoje, muitos vereadores e prefeitos se elegem fazendo o papel de fura-filas, facilitando para alguns fichas de consultas, autorizações para hipertensão, internação, exames de transporte de doentes, fazendo parecer assim que precisamos de um gestor bonzinho e não um gestor sério que faça cumprir a lei. O Conselho vem buscando incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, com o Ministério Público, Judiciário e com o Legislativo, com os demais conselhos do município, meios de comunicação aqui também presentes, bem como setores relevantes não representantes dos conselhos. Considerando que a saúde é um tema central do debate eleitoral, o Conselho de Saúde deliberou no dia 17 de agosto de 2016, perpetuar esta ação já promovida em 2012, com a finalidade de viabilizar a apresentação política das propostas de governo para a saúde,
assim como a assinatura de um termo de compromisso com a saúde pública, a qual será registrada em cartório e encaminhada ao Ministério Público. O Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, aqui representado pela Comissão de Organização de Audiências Públicas, Esmeraldo Nascimento da Silva, Altair Machado, Carlos André Korhalski, Jame Braus Ziegler, Marlene dos Santos Espíndola, Marco Antônio, agradece o apoio da equipe técnica da Câmara de Vereadores, na pessoa da senhora Hélia Eufrária, Tereza Zambuja e Cristiano Quadros. Declarando assim, iniciada essa audiência pública, passando a palavra ao coordenador de comissão organizadora. Altair. Bom, boa noite a todos e todas, conselheiros, conselheiras, nossos amigos aí que nos assistem pela internet, em especial nossos amigos lá de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Alagoas, que nos acompanham sempre. Dando início, então, à nossa audiência, peço para o JB ler o regulamento das audiências. Regulamento das audiências públicas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016. 17 de agosto de 2016. Capítulo 1. Da realização. As audiências públicas serão com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016, convocadas pelo Conselho Municipal de Gravataí na reunião ordinária do dia 17 de agosto de 2016, com o seguinte tema: o fortalecimento do SUS, o controle social e eleição municipal Gravataí 2017-2020. Em acordo à resolução do TSE 23458, de 31 de dezembro de 2015. Artigo 2º. Tem como iniciativa do Conselho Municipal de Saúde contribuir com a sociedade organizada e a comunidade na discussão pública em defesa da saúde pública, no direito humano à saúde e no comprometimento dos candidatos à Prefeitura com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 3º. As audiências públicas com os candidatos que estão concorrendo à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016 serão realizadas nos dias 2, 9, 12, 14, 16, 21 e 23 de setembro de 2016, na Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí. Artigo 4º. As audiências públicas serão realizadas nos seguintes horários: das 19 às 20h40. Artigo 5º. As audiências públicas terão 5 eixos temáticos de pergunta para os candidatos e assinatura do termo de compromisso com a saúde pública aprovada pelo Conselho. Artigo 6º. Dos eixos temáticos de perguntas e o termo de compromisso são: item 1. Os 3 níveis de atenção. As questões de saúde estão relacionadas à atenção básica, média e alta complexidade. Qual o vosso entendimento em relação à garantia do acesso dos gravataienses? Qual o vosso entendimento em relação à garantia de acesso aos gravataienses no atendimento resolutivo e efetivo dessas questões? Segundo, recursos humanos. Considerando que os recursos humanos exercem um caráter importante, representando um elo imprescindível no desenvolvimento e implementação das políticas de saúde, qual a sua proposta para a valorização e qualificação dos trabalhadores em saúde? Qual o modelo de gestão defendido pelo candidato? 3. Controle social. Considerando, conforme previsto na legislação do SUS, que conhece o Conselho Municipal de Saúde sendo um órgão fiscalizador e deliberativo, qual o seu entendimento na participação do Conselho na gestão do SUS no município e como fortalecer e estruturar esse importante órgão representativo da sociedade de Gravataí? 4. Financiamento. A previsão orçamentária municipal do PPA 2017-2021 para a saúde será prioridade de sua gestão? Como fará para o orçamento de conta da demanda da saúde da população? 5º. A saúde e as outras políticas intersetoriais. Considerando que o conceito de saúde é igual à qualidade de vida, garantido através das políticas públicas, no geral, como educação, assistência social, meio ambiente, entre outras, como sua gestão tratará as questões voltadas ao saneamento, meio ambiente e demais políticas públicas, sendo que o impacto dessas interfere na vida e saúde dos gravataienses? Artigo 7º. Serão garantidos os convites das audiências públicas para os candidatos que estão em disputa da Prefeitura Municipal de Gravataí nas eleições municipais de 2016, para entrega e apresentação do plano de governo relacionada, assim como a assinatura do termo de compromisso com a saúde pública no seguinte cronograma. Dia 2 de setembro, Dr. Levi Melo, do PSD-PRTB. 9 de setembro, Walter Amaral, PT. 12 de setembro, Marco Aurélio Soares Alba, PMDB.
14 de setembro, Sadal Maquino, PSTU. 16 de setembro, Anabel Lorenzi, do PSB. 21 de setembro, Rafael Link, PSOL. 23 de setembro, Daniel Bordion, PDT. Parágrafo único. A ordem foi estabelecida em sorteio realizado pela mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 8º. O Conselho dará ciência ao Tribunal Eleitoral e à Brigada Militar quanto à realização das audiências públicas, com o prazo mínimo de 72 horas de antecedência. Capítulo 2. A participação dos candidatos. Artigo 9º. Todos os candidatos receberão convites para participar das respectivas audiências públicas por meio de ofício enviado pelo Conselho e contendo o regulamento e o cronograma das audiências, a programação das atividades e o termo de compromisso. Artigo 10. No caso do candidato a prefeito estar impossibilitado de participar das audiências públicas conforme o cronograma, deverá comunicar à comissão organizadora do Conselho para análise. Artigo 11. O Conselho somente reconhecerá candidatos à Prefeitura os que, julgado o registro, permaneçam aptos ou, se indeferido, que estejam sob júdice. Artigo 12. Cada candidato poderá contar com no máximo 3 assessores durante suas respectivas audiências públicas. Capítulo 3. Dos demais participantes. Artigo 13. As audiências públicas serão abertas à comunidade, entidades sociais, autoridades públicas e imprensa. Artigo 14. O número de participantes terá como base a capacidade instalada do plenário da Câmara de Vereadores de 300 pessoas. Artigo 15. É assegurada a presença da imprensa local. Capítulo 4. Da organização. Artigo 16. As audiências públicas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí terão uma comissão organizadora eleita pelo Conselho. Artigo 17. A comissão organizadora contará com um coordenador. Artigo 18. Essa comissão tem o compromisso de assegurar os convites a todos os candidatos e zelar para o cumprimento desse regulamento e resolução. Artigo 19. A comissão organizadora definirá e elegerá um mediador e um facilitador para conduzir os trabalhos da mesa. Artigo 20. A programação de horários e atividades das audiências públicas nos dias 2, 9, 12, 14, 16, 21 e 23 de setembro de 2016 está definida da seguinte forma: 19 horas, abertura dos trabalhos com o presidente do Conselho Municipal de Saúde. 19 e 5, leitura do regulamento pelo mediador da mesa. 19 e 10, a apresentação pessoal do candidato. 19 e 16, abertura de perguntas dos eixos temáticos. 19 e 46, 4 perguntas de 2 minutos e 5 minutos para cada resposta. 20 e 30, leitura e assinatura do termo de compromisso. 20 e 40, encerramento. Capítulo 5, dos trabalhos da mesa. Artigo 21, a dinâmica dos trabalhos da mesa será o seguinte: A. O coordenador da mesa solicitará à comissão organizadora a leitura do regulamento. B. O mediador realizará o controle do tempo de fala do candidato. C. O candidato terá um tempo de 6 minutos de fala para sua apresentação pessoal e 6 minutos para a resposta de cada eixo temático. Ao final das respostas temáticas, será aberto para 4 perguntas de 2 minutos cada dos presentes. O candidato terá 4 minutos para responder cada pergunta. D. O candidato que ultrapassar os 6 minutos de fala será advertido pelo mediador para que conclua sua fala em 30 segundos. E. O candidato deverá responder às perguntas do eixo manifestando-se de forma não ofensiva, respeitosa, evitando ataques pessoais com os demais participantes e procurando manter o assunto em pauta de forma objetiva, breve e clara. F. O candidato que agir de forma ofensiva e desrespeitosa poderá ser advertido verbalmente pelo mediador para que se atenha ao tema proposto. G. Caso o candidato persistir a fazer manifestações ofensivas, poderá ser penalizado, tendo o direito de fala interrompido compulsoriamente pelo mediador. H. O coordenador assegurará que não será permitida a manifestação do plenário. I. Não será permitida a fixação de faixas ou cartazes no plenário ou distribuição de material de campanha durante as audiências. J. Havendo manifestação de participantes no plenário, esses serão convidados a se retirar pela comissão organizadora. Persistindo, será compulsoriamente expulso pela segurança do estabelecimento. K. Ao final das respostas ao público, o candidato será convidado a assinar o termo de compromisso com a saúde pública 2017-2020. L. Assegura-se ao coordenador do questionamento pela ordem, a critério de qualquer dos presentes não estejam cumprindo o regulamento. M. Será permitido ao coordenador interromper os trabalhos em 5 minutos, caso julgar necessário. Capítulo 6. Das disposições transitórias e finais.
Artigo 22. O plenário do Conselho Municipal de Saúde é soberano para aprovar o presente regulamento. Artigo 23. Todas as audiências públicas serão gravadas. Artigo 24. A assinatura do termo de compromisso anexo 1 será registrada em cartório, encaminhada ao Ministério Público e amplamente divulgada nos veículos de comunicação. Artigo 25. Poderá ser permitido até 10 minutos de atraso do início da abertura dos trabalhos e 10 minutos para encerramento das atividades. Artigo 26. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora. Artigo 27. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. Esmeraldo Nascimento da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e os membros da comissão organizadora: Altair Machado, Carlos André Kohlhaus, Jaime Braz Bianchim Ziegler, Marlene dos Santos Espíndola, Flávia Schumacher Kohlhaus, Esmeraldo Nascimento da Silva e Marco Antônio Oliveira de Almeida. Gravataí, 17 de agosto de 2016. A partir desse momento, o candidato tem 6 minutos livre para a sua apresentação inicial. Faço daqui? Daqui mesmo? Ok. Então, queria dar boa noite, né, a todos presentes, fazer uma rápida apresentação, né, para quem não me conhece. Eu sou Rafael Link, candidato a prefeito, então, pelo PSOL, e queria, nesse sentido, trazer também o que é fundamental debater o quanto o nosso partido, o PSOL, é um partido que é necessário por toda a luta que ele vem empreendendo, né, nesse período em que ele tem atuado aí um pouco mais de 10 anos desde a sua fundação. E para nós, para mim, muito me orgulha estar representando um projeto como é o projeto do PSOL aqui na cidade. E nós estamos propondo um projeto que vai trazer principalmente uma lógica de radicalizar a democracia na cidade. A gente quer pautar isso, coisa que ninguém está praticamente falando, que é trazer realmente as pessoas para as decisões políticas da cidade, radicalizando essa democracia e, principalmente, pautando o fim dos privilégios dos políticos dessa cidade, que a gente cansou, né, desse processo. E agora, mais especificamente, trabalhando na questão da saúde, que é no que nós nos propomos a debater aqui, é a premissa básica do nosso programa e da nossa política, né, é que saúde não é obrigação, saúde é um direito. E esse direito ele é inegociável, né, na nossa concepção política em relação à saúde. E a própria estruturação, né, do SUS, ela é uma conquista das lutas cotidianas de todos aqueles que fizeram esse movimento acontecer. E não é uma conquista já consolidada. Na verdade, a luta pelo SUS e por uma saúde pública, né, gratuita, universal e igualitária, ela é uma luta constante e que é frequentemente atacada, principalmente pelos governos e pelos partidos da ordem que aí estão, né? A gente pode pegar os últimos governos, o quanto, né, esses governos vêm atacando, de certa forma, o SUS. E isso é uma coisa que nós, do PSOL, fazemos um enfrentamento frequente e diário nesse processo. Eu posso dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, as tendências cotidianas de privatização da saúde, por exemplo, são questões que ameaçam frequentemente o SUS e a saúde pública e gratuita no nosso país. A gente tem que fazer um enfrentamento a isso e o pessoal tem se comprometido também a compor essa luta, né? São direitos que os trabalhadores, as trabalhadoras, a sociedade como um todo conquistou e não pode ser tirado dela. E essa é uma luta no qual a gente está se inserindo fortemente também para colocar. Se eu pegar, por exemplo, se a gente pegar esses últimos anos de crise e anos de muito desemprego, praticamente quase 2 milhões de pessoas ficaram desempregadas nesse país, e essas pessoas, de certa forma, também perdem seus convênios, muitas vezes, né? E quem é que tem, para onde que elas têm que se reportar? Geralmente para o SUS. Então, fortalecer o SUS é o caminho que a gente acredita que tem que se colocar. Então, enquanto a gente tem administrações que cada vez mais atacam a saúde pública e o SUS em si, e a gente vê, por exemplo, aqui em Gravataí isso muito presente, né, na atual administração, que sequer faz um diálogo com esse conselho, enfrentar esse tipo de política é um compromisso da nossa candidatura. E é essencial que todo governo que se autoproclame popular, né, das pessoas, que quer radicalizar a democracia, ele é um compromisso desse governo que ele tem um compromisso com o SUS, né? A gente tem a crença
absoluta de que fortalecer o SUS é o caminho e não enfraquecer o SUS, né? Da mesma forma que fortalecer esse conselho como um elemento deliberativo, como um elemento fiscalizador, também é essencial. Isso está na nossa concepção de política, não é uma demagogia ou um discurso falado da boca para fora. Quem conhece e quem for pesquisar a trajetória política do PSOL, né, de luta, de combatividade, de enfrentamento a essa velha política que a gente tanto pauta, vai perceber que essa é uma luta que a gente encampa diariamente também nas diversas lutas que o pessoal faz na cidade. Então, é pauta do pessoal o fortalecimento do SUS. E a gente quer, com o nosso projeto, principalmente, colocar que nós estamos aqui para transformar a cidade, radicalizar os processos que estão colocados na cidade, começando pela democracia, atacando os privilégios políticos e, principalmente, o que a gente quer é pautar um governo que seja popular e que abra o diálogo, coisa que não acontece em nenhum momento nesses últimos anos. Eu não vou só falar do governo Marco Alba, porque eu posso ainda voltar ao governo lá, tampão, né, de 2 anos, que o PMDB já empreendeu na cidade, pós a saída da Rita Sanco. Então, fazer um enfrentamento a essa política e a esse governo que não nos representa é a missão, sim, do pessoal em Gravataí. A gente está disposto a fazer isso. E, na área da saúde, fortalecer o SUS, por exemplo, é um passo fundamental para que isso aconteça, porque precarizar, sucatear e dizer que não se... a gente percebe que não se tem política, esse é um tipo de política. A política do sucateamento é um tipo de política. É isso. Obrigado. Agora o candidato tem 30 minutos para nos falar sobre os 5 eixos que brevemente já foi encaminhado. Tá, como é que a gente organiza isso? 30 minutos aí. Livre, assim, eu posso ir pautando as perguntas? Tá, tenho. Posso, então, que te avise em algum tempo, ele pode estar... Beleza, aí se eu avançar mais numa, eu posso não avançar tanto em outra, a gente vai, okay. Vai me avisando, é isso, Júlio? Não sei, tu quer que eu leia as perguntas? Não, por mim é diferente, só me avisar quando estiver mais próximo do fim, assim, para mim não... Então. Tá, não sei quanto tempo tu vai me avisar, faltando... não sei se quer faltar eixo a eixo. Pode ser, daí, pode ser. Daí eu leio as perguntas e tu tem 6 minutos para cada um. Pode ser, então. Pode ser, tá melhor. Primeiro, os 3 níveis de atenção. As questões de saúde estão relacionadas à atenção básica, média e alta complexidade. Qual o vosso entendimento em relação à garantia de acesso aos gravataienses no atendimento resolutivo e efetivo dessas questões? Tenho 6 minutos, né? Bom, eu separei, a gente estava hoje à tarde debatendo um pouco sobre isso, estudando, né, algumas questões, e eu separei, de certa forma, em alguns eixos que a gente quer debater aqui, mas não tem como fugir, né, quando a gente pensa em uma lógica de saúde pública, gratuita, e principalmente que seja igualitária, que atenda e tenha um atendimento universal, né, a gente sabe de toda a dificuldade que existe em tratar da saúde pública, principalmente porque a demanda ela é imensa e os recursos cada vez mais são escassos, né? Porque existe uma política, que é essa tal da não política, que condiciona e limita tetos, né, para o investimento, muitas vezes ligado à área social. Isso é um grande problema que a gente tem percebido de uns tempos para cá. E a gente, obviamente, faz essa discussão, e a gente fez essa discussão há pouco no outro debate, que a gente discutiu a questão da lei da responsabilidade fiscal, né, que limita muito dos investimentos, e pautou, né, por que não então criar uma lei de responsabilidade social, nesse sentido também, para debater essas questões. Mas, tratando da pergunta em si, a gente separou algumas questões importantes para serem debatidas. A primeira delas é que a atenção primária ela é essencial, no nosso ponto de vista, né, para construir uma nova visão de saúde no município. Até porque a gente pauta muito que um dos grandes problemas da saúde no município é um problema de gestão. Tá? Gestão do atual governo, que ela não tem efetivamente feito o seu trabalho com satisfação, no sentido de atender as demandas que aí estão colocadas. Então, a gente quer trabalhar muito essa questão da saúde preventiva. A gente tem debatido muito isso, e no nosso programa, inclusive, que a gente registrou lá no cartório eleitoral, né, o nosso programa já pauta isso, né, de que a saúde preventiva ela é essencial e
objeto, né, de guia, digamos assim, do nosso programa. Está no nosso programa esse processo. Então, pautar uma atenção para uma saúde preventiva ela é essencial, porque a gente não pode tratar a saúde apenas na questão da emergência, mas sim na questão da prevenção. E, nesse sentido, a gente pauta muito essa questão da estratégia da saúde da família, que, para nós, efetivamente, ela ainda não atinge o grau de excelência que é necessário para a cidade. Eu peguei uns dados e no momento em que a gente começou toda a construção do nosso programa e do processo de estudo dele, a gente pegou alguns dados e até trouxe para colocar aqui, né? Hoje, Gravataí, pelo tamanho, pelo número de habitantes, será que estou fazendo essa interferência? Não. Pelo número de habitantes, nós teríamos que ter em torno de 60 equipes da saúde da família. E eu estava olhando o debate em 2012, não sei se vocês lembram, mas em 2012, eu acho que é o seu... Em 2012, nós tivemos o debate na TVE, em que todos os candidatos, na época, eu não estava presente, mas assisti, todos os candidatos, na época, pautaram, né, essa questão da saúde da família. E o senhor Marco Alba, inclusive, falou que a promessa dele era que teríamos, no governo dele, atingindo a excelência do número exigido pelo Ministério da Saúde, que é de em torno, para Gravataí, de 60 equipes, né, naquele momento, em 2012, ele falou. Nós não temos 60 equipes, né, sequer, eu estava fazendo o levantamento, sequer nós temos equipes completas que atendem o saúde da família. Nós temos, em torno de, nessa área da saúde da família, em torno de 40 médicos, nem isso. Então, ou seja, são equipes que estão defasadas e que mostram, evidenciam também a questão da falta de gestão nesse processo. E pautar a saúde da família, na nossa opinião, ela é essencial. Ou seja, existe uma expansão, no nosso ponto de vista, não qualificada desse projeto, desse programa, que é a Estratégia da Saúde da Família. Então, rever esses processos, ele é essencial, porque, para nós, essa questão da prevenção está como ponto basilar da construção do nosso programa e da nossa política para a saúde. Outras questões também que a gente poderia pautar nessa falta de gestão, a questão, por exemplo, dos medicamentos nas farmácias, que seguidamente faltam, né, e que se não tem, e muitas vezes não se tem acesso a esses medicamentos, por muitas vezes uma falta de uma política realmente administrativa do processo que evidencie, né, uma maior qualidade nisso. Então, de novo, a questão gerencial do processo tem que ser discutida. Eu ainda a gente estava ainda debatendo isso hoje, e a gente tem um orçamento em torno de 150 milhões, né, para 2016, para a saúde. Isso gira em torno ali de 24%, 25%, 23% do orçamento total. Ou seja, tu tem um bom nível, não ideal, mas tu tem um nível razoável de investimento em saúde, mas que não é um investimento, né, efetivo. Porque como é que eu invisto quase 200 milhões em saúde e eu tenho postos sucateados? Como é que eu invisto quase 200 milhões em saúde e eu tenho áreas da cidade que não têm cobertura para a saúde? Então, pautar essas coisas é essencial. E, nesse sentido, nós temos uma série de problemas que a gente percebeu. Gestão, sucateamento das unidades básicas de saúde, falta de medicamentos, falta de recursos humanos e entre outras coisas. E a discussão que se coloca sempre é falta de recursos. Quando eu falei que nós vamos atacar privilégios, um dos privilégios que a gente defende atacar é a questão dos CCs. Nós queremos e temos o compromisso de diminuir 70% dos CCs. Isso gera uma economia de quase 20 milhões ao ano para o município. Esses 20 milhões eles podem ser aplicados em outras áreas tão mais importantes quanto cargos de confiança e balcão de negócios que são evidenciados nessas políticas que eles fazem. Para nós não interessa negociar, tá? Para nós interessa investir esse dinheiro, por exemplo, em saúde e educação. Segundo, recursos humanos. Considerando que os recursos humanos exercem um caráter importante, representando um elo imprescindível no desenvolvimento e implantação da saúde, de políticas de saúde, qual a sua proposta para a valorização e qualificação dos trabalhadores em saúde? E qual o modelo de gestão defendido pelo candidato? Perfeito. Esse também é um ponto crucial para se debater, até porque não se faz saúde sem se ter recursos humanos, né? E sem valorizar os servidores e aqueles que fazem realmente a saúde acontecer no município. Uma das questões que a gente trabalhou alguns eixos, eu até vou falar os eixos que a gente pautou
para pensar essa questão dos recursos humanos. Uma das questões que a gente quer pautar, gestão democrática. Um outro ponto importante que a gente defende, a formação continuada. Uma outra questão ligada estritamente à lógica de departamento pessoal. E um último ponto que está ligado a este é a questão do plano de carreira. Tá? Eu vou só especificar agora cada um deles mais profundamente, assim, para a gente poder debater essa questão dos recursos humanos. Um dos primeiros pontos que a gente tem falado muito, e aí quando a gente fala em radicalizar a democracia, né, uma das pautas nossas é que o cargo de secretário da saúde não seja um cargo político. Até porque os 2 últimos secretários de saúde aí demonstraram uma falta de respeito, muitas vezes, principalmente com esse conselho aqui, que é algo surreal. A nossa proposta é que a escolha do secretário não passe por uma escolha política, passe justamente por aqueles que fazem a saúde do município no dia a dia. Passa pelo conselho, passa por uma discussão no conselho, passa por uma discussão entre os servidores da saúde. Quem vai escolher, junto com o Poder Executivo, esse secretário, serão vocês, serão o povo, serão aqueles interessados em construir uma saúde pública diferente na cidade. Tá? Então, esse é um ponto de radicalizar esse processo democrático que a gente tem falado. Um dos outros pontos que a gente quer discutir também é que um dos primeiros atos é que a gente quer chamar um congresso sobre saúde na cidade. Ao adentrar a prefeitura em 2017, nós queremos chamar um congresso para discutir a saúde da cidade. Quais são os problemas, quais são os gargalos, quais são as dificuldades enfrentadas e como enfrentá-las. Não sou eu que vou dizer e dar a resposta para isso. Eu sou professor de história. São nós, todos nós, juntos, pensando a política pública para a área da saúde, que vamos construir uma saída. Porque sem diálogo não há construção conjunta de uma sociedade igualitária. Essa é uma percepção básica que nós temos enquanto construção partidária. A gente precisa criar um canal direto também entre o executivo e os servidores da saúde. Questões como assédio moral, que acontece seguidamente, né, na área de saúde, pessoas que são perseguidas por discordarem politicamente de um ou de outro dentro do governo. Isso é um absurdo. Nós temos que ter um canal que possa denunciar essas coisas e fazer com que a gente possa solucionar esses problemas na cidade. Né? Muitas vezes a gente trabalha a saúde da família, né, a estratégia que tenta aproximar o povo daqueles servidores da saúde, mas aí o funcionário, ele é, por perseguição política, ele fica pulando de área em área e não cria esse vínculo com a comunidade. Isso é um problema que a gente tem que enfrentar de forma bem presente nesse processo. Nós temos que fortalecer, nesse sentido também, na gestão democrática, o Conselho Municipal de Saúde. Ele tem que ser um braço forte do processo de construção da saúde da cidade. Não ficar o conselho gritando aqui e o prefeito gritando de lá e não haver um contato, um elo de ligação. Porque a gente discutia isso. O conselho, ele é o elo de ligação entre o executivo, a prefeitura, a política, né, municipal, com a sociedade lá fora. O conselho tem que se colocar dessa forma e a prefeitura tem que ver o conselho dessa forma. Isso é essencial, coisa que não tem acontecido. Então, fazer esse enfrentamento é um ponto importante. Da mesma forma, a gente quer trabalhar a formação continuada, a gente acha que é essencial que isso aconteça, tanto é que a gente pauta que o nosso secretário, ele não vai ser um cargo político, ele tem que ser uma pessoa que está diretamente ligada aos problemas e às demandas, né, da saúde pública do município. Eu não posso colocar lá o fulano de tal porque ele fez campanha para mim, ou porque ele é do partido tal, que está coligado comigo para ser o secretário de saúde. Não é assim que se faz política. Uma política que é voltada para os interesses da população não pode ser feita dessa forma. Então, a gente tem que enfrentar esse tipo de política que não nos representa, que é a política da negociata. A gente quer que nós, todos que construímos a saúde, construímos também as pessoas que vão gerenciar essa saúde. Então, é essencial que a gente pense dessa forma. Assim como também é essencial que a gente faça concurso público para trazer mais profissionais, porque a gente tem demanda, né, por médicos, por especialistas, por agentes comunitários. A gente precisa de pessoal, a gente precisa de recursos humanos, e que não se tem. Não adianta tapar o sol com a peneira, transferindo, ou, né? Não, a gente tem que ter pessoal apto a fazer o seu trabalho e que possa atender as pessoas. Então, isso é um ponto urgente. E também, não adianta tu contratar pessoal sem ter um plano de carreira efetivo que motive essas pessoas a estarem fazendo o seu trabalho. Eu, como professor, sei bem dessa realidade, né? Meus colegas, inclusive, do Estado, passam pela mesma dificuldade. 1 minuto. Tá? Então, esse ponto do plano de carreira também é essencial. E essa questão a gente
estava discutindo muito isso, né, da questão de como os postos de saúde carecem, por exemplo, de um sistema de informatização que privilegie também a questão da informação, né, e que ela seja mais efetiva. Isso é um ponto também que precisa ter capacitação e também vontade política e recursos para ser feito. Então, a gente está trabalhando nesses 4 eixos, principalmente, aí, que eu acabei de citar, que são esses que eu falei: a gestão democrática, a formação continuada, a questão pessoal ligada ao plano de carreira. Esses pontos, para nós, na questão dos recursos humanos, vão potencializar, de certa forma, a política pública na área de saúde, fortalecendo o SUS e fortalecendo também que a saúde que as pessoas vão ter seja uma saúde de qualidade, coisa que a gente não tem visto com tanta frequência em Gravataí, não por demérito dos servidores, mas sim por uma falta de gestão realmente efetiva na cidade. Eu estourei o tempo, não, né? Terceiro, controle social. Considerando conforme previsto na legislação do SUS, que reconhece o Conselho Municipal de Saúde sendo um órgão fiscalizador e deliberativo, qual o seu entendimento da participação do Conselho na gestão do SUS no município e como fortalecer e estruturar esse importante órgão representativo na sociedade de Gravataí? Não, no meu entendimento, acabei comentando também na questão anterior, no meu entendimento, o Conselho ele é um órgão essencial para a gente pensar e construir uma gestão pública em saúde que preze pela democracia, né? Porque tu tem que ter um órgão que seja fiscalizador das ações do município e tu tem que ter um órgão que possa deliberar ações para a saúde. Mas eu acho que ainda o Conselho ele poderia ter um papel mais atuante no sentido de se a prefeitura desse esse espaço para o Conselho, né? Se a prefeitura possibilitasse que o Conselho realmente, que o Conselho realmente tivesse esse papel preponderante no processo de gestão da saúde, isso só traria e agregaria ainda mais para a construção de uma gestão mais democrática nesse sentido. Então, no nosso entendimento, e é importante colocar isso, vocês podem procurar, tem o meu site lá, o rafaelink.com.br, vocês têm acesso ao nosso programa. E lá no nosso programa, que foi registrado lá em setembro, agosto para setembro, já estava, não estou aqui fazendo demagogia, mas lá no nosso programa, nos eixos do nosso programa de governo, está o fortalecimento do Conselho, é algo essencial para a construção de uma saúde realmente, né, democrática, etc, etc, etc. Então, não é falar da boca para fora isso. Antes de vir conversar com vocês, nós já tínhamos colocado isso no nosso programa e temos a consciência de que o Conselho tem um papel importantíssimo, coisa que a atual administração, pelo visto, não tem o mesmo entendimento, já que ela não pauta um diálogo com o Conselho. A gente viu diversos momentos, né, e eu acompanho muito o Conselho pela página do Facebook, a questão daquela época dos embrólios com o hospital, a gente acompanhou muito, né, dessa questão da fiscalização do hospital. O Conselho, para nós, ele tem um papel preponderante nessa construção democrática. A prática que a prefeitura faz hoje no tato com o Conselho, na nossa visão, é de uma gestão totalmente centralizadora e pouco democrática. Quase nada de democracia nesse processo, porque a gente percebe, né, que não existe um diálogo realmente efetivo e que paute uma construção. Muitas vezes é um diálogo muito mais no sentido de cobrança ou de fiscalização, né, e de omissão, do que realmente de se construir algo realmente em conjunto, pensando de uma forma mais democrática. Então, instrumentalizar esse Conselho, potencializar o espaço que esse Conselho tem na cidade, fazer com que ele tenha mais efetivamente, né, papel nas decisões políticas que tangem a saúde, para nós é essencial. Que possa o Conselho construir, junto com a administração pública do Executivo, uma política de saúde que atenda e que vise atender a todos, né? O Conselho, como eu falei anteriormente, ele é o elo de ligação entre o Poder Executivo e a sociedade. E, no nosso entendimento, fortalecer o Conselho é fortalecer a saúde no município, porque ele tem um papel importantíssimo, mesmo agora em que o diálogo quase inexiste, né, com a prefeitura. Então, a gente precisa fortalecer e construir juntos uma realidade que possibilite essa mudança, né, nesse cenário que não nos representa quando a gente defende a radicalização da democracia. É isso.
Quarto, financiamento. A previsão orçamentária municipal do PPA 2017-2021 para a saúde será prioridade em sua gestão? Como fará para que o orçamento dê conta da demanda de saúde da população? Perfeito. Eu comentei, eu não lembro se foi quando eu introduzi ou na resposta da primeira pergunta, a questão que me é muito urgente, que é a falta de gestão no que tange a saúde, né? Então, nós aí temos em torno de 150 milhões, quase 200 milhões aí para a saúde em 2016, mas nós temos uma série de postos de saúde que não estão em condições, né? Nós temos falta de pessoal, nós temos uma dificuldade, muitas vezes, para as pessoas serem atendidas em muitos postos de saúde, e isso é um problema. Então, a forma como a saúde vem sendo gerida na cidade, para nós, é algo que realmente não nos agrada e não nos representa. A gente vinha falando, inclusive, né, que o primeiro ano do próximo governo já está, né, com as questões orçamentárias todas discutidas, enfim. Mas, para além disso, o que nós queremos pautar para atender essa questão do orçamento é que essa construção orçamentária ela tem que ser feita e debatida junto daqueles que fazem a saúde acontecer na cidade. A gente tem falado muito, inclusive, se a gente pegar, né, as leis orçamentárias, enfim, tu não tem um espaço para que a população realmente opine e participe dessas decisões. A gente quer mudar essa lógica. A gente quer fazer com que as pessoas venham e participem desse processo. A gente muito ouve falar, né, da questão do orçamento participativo, que era realmente trazia um elemento democrático, enfim, e a gente acredita que sim, ele é importante, mas a gente quer potencializar. O orçamento participativo discutia 1, 2, 3% do orçamento. A gente não quer apenas isso. A gente quer que as pessoas encampem a política e os processos administrativos da prefeitura e participem ativamente de todas as decisões. E isso passa também por definir as prioridades do orçamento. Porque não é eu, dentro de um gabinete, apenas, que tem que definir aquilo que o município e as pessoas do município precisam. Não é eu. Tem que ser nós, todos, a comunidade como um todo tem que participar desse processo. E é isso que a gente quer construir em todo esse processo que a gente está pautando, né, de transformação da cidade. E, principalmente, né, a gente sabe, eu tenho visto muitos candidatos ainda colocando muito a questão do hospital, né, do hospital público, enfim, e se a gente for analisar isso de forma sistemática, né, e sem romantismos, a gente sabe que o custo de um hospital é altíssimo. Né? É altíssimo. E pensar, bom, e o orçamento para isso? Né? Hoje, a gente estava discutindo hoje, para se construir um hospital e manter ele funcionando, tu tem um custo de quase 140 milhões, né? Sem contar o custo anual que isso gera. Será que daqui a pouco, e essa é uma das pautas que a gente está falando, potencializar a lógica da prevenção é um caminho essencial para se discutir essas questões? A gente tem que pautar muito essa lógica da prevenção para não esperar que o hospital seja a solução dos problemas. Pensar a saúde pública não é pensar que o hospital é a única solução. Claro que o hospital é importante, a gente sabe, e a gente coloca no nosso programa que a gente vai lutar, vai buscar recursos, vai debater com a sociedade a construção de um hospital. Mas, antes disso, nós temos que prever que o que nós já temos, nós temos que melhorar, nós temos que potencializar. E esse é um compromisso que a gente vem debatendo fortemente nessa construção. Existe uma falta de gestão? Existe. E o que a gente já tem, ele é mal gerido. Então, a gente tem que primeiro pensar, bom, vamos organizar o que a gente já tem e, a partir disso, paralelamente a isso, nós temos que pautar a questão do hospital. Mas sempre lembrando que a questão do hospital, ela não deve ser o fim do processo, mas ela deve ser uma ferramenta do processo. O fim do processo é pensar uma gestão pública de saúde que realmente atenda a todos de forma igualitária e de forma universal, coisa que a gente não tem visto na prática, infelizmente, seja a nível municipal, estadual e federal. Cinco, a saúde e as outras políticas intersetoriais. Considerando que o conceito de saúde é igual à qualidade de vida, garantida através das políticas públicas no geral, como educação, assistência social, meio ambiente, entre outras, como sua gestão tratará as questões voltadas ao saneamento, meio ambiente e demais políticas públicas, sendo que o impacto dessas interfere na vida e saúde dos gravataienses? Eu citei no primeiro debate, aquele que teve lá na Sigra,
eu fiz um debate muito interessante com o Sadal, do PSTU, em que a gente discutiu a questão da privatização da água. Não sei se todo mundo conseguiu assistir, mas é bem interessante aquele debate, principalmente porque eu falo, tem uma frase que eu faço ali, que é uma frase que eu acho muito importante se discutir, né? E entra dentro dessa lógica que eu vou falar agora. A cada R$1 investido em saneamento básico, nós economizamos R$4 em saúde pública. R$1 investido em saneamento básico, a gente economiza R$4 em saúde pública. Ou seja, tu pensar uma lógica, e agora é o ponto essencial da gente pensar, para além, né? Agora a gente começar a pensar um pouco fora da caixa, como a gente diz. A gente precisa pensar uma saúde e precisa pensar uma política de gerenciamento público que paute uma gestão transversal, né? Que ela expanda a sua lógica apenas de pensar a política da cidade, porque a secretaria tal vai fazer isso, a secretaria tal vai fazer isso. Não, não é isso que a gente pensa. A gente está pautando muito uma gestão transversal. Então, quando eu estou trabalhando com saneamento básico, de certa forma, eu estou trabalhando com saúde. Eu estou trabalhando no sentido de dar uma saúde pública, porque saúde, antes de tudo, saúde, gente, e vocês têm um entendimento muito maior que eu sobre isso, antes de tudo, saúde é qualidade de vida. E qualidade de vida é essencial para a gente construir uma saúde pública, né? Inclusive para evitar, né, muitos problemas de saúde que remetem a esse processo. Eu, por exemplo, sou ciclista, esqueci de falar no início, para quem me conhece sabe, eu sou cicloativista, pedalo a cidade inteira, e uma das coisas que a gente pauta, quando a gente faz as palestras sobre cicloativismo, é isso, que a bicicleta ela te propicia uma coisa que poucos outros momentos de lazer te propiciam, que é a qualidade de vida. Né? E qualidade de vida para te construir é essencial. Né? Eu pauto muito a questão de construir a cidade para as pessoas. Quando tu constrói a cidade realmente para as pessoas, tu está construindo uma cidade que paute qualidade de vida. E é isso que uma gestão transversal quer pontuar. O nosso programa, por exemplo, para esporte, ele trabalha muito com isso. O esporte, eu conheço lá o trabalho no Xará, por exemplo, o esporte ele tem um papel importantíssimo na comunidade Muda Xará, que o meu camarada Rua faz um trabalho com taekwondo lá. É essencial o trabalho que é feito lá pelo esporte. Né? Da mesma forma que se tivesse uma atenção no Xará, por exemplo, para a questão do saneamento básico, provavelmente os problemas com saúde pública lá seriam menores. Ou seja, uma gestão transversal é essencial para construir realmente essa lógica em que as diferentes secretarias e espaços se comuniquem e propiciem uma saúde pública de qualidade. E aí tu vai entrar a questão da cultura, atuando nesse processo, a questão da educação, uma série, né, de áreas que podem ajudar nessa questão. A gente falava ainda hoje à tarde, né, hoje um dos maiores problemas de saúde estão relacionadas muitas vezes à questão psicológica, depressão, né, doenças muitas vezes derivadas do alto nível de estresse que as pessoas sofrem no dia a dia do mercado de trabalho, enfim, né, os diversos assédios morais aí, né, e, enfim, que se colocam. Como é que a gente trata isso? A qualidade de vida tem um papel importante e imprescindível nesse processo. Então, a gente pautar, de certa forma, essas questões são essenciais. E aí entra também o que é importantíssimo, a questão da assistência social, né? O quanto que a assistência social tem que ter um papel mais preponderante nessas questões para, né, emancipar, como a gente tem falado. A gente tem que trabalhar muito nessa questão da emancipação. E uma gestão transversal, ela vai se pautar por isso, de construir uma cidade que propicie qualidade de vida, que me propicie, por exemplo, que eu não tenha, como aconteceu aqui quando a gente visitava o Nova Conquista, de ver esgoto a céu aberto, que eu comentei lá no debate, e o seu Marco Alba foi pedir cano lá para que fosse colocado, né, num dos intervalos. Esgoto a céu aberto, onde ratos passavam, enfim, né, diversos tipos de doenças sendo transmitidas muitas vezes, e a escola ali, e os ratos passavam pela escola. Ou seja, é esse tipo de cidade que vai pautar uma saúde pública de qualidade? Eu não consigo ser representado por essa política que pensa a cidade dessa forma. Eu não consigo falar de saúde se eu também não falar em saneamento básico, se eu não pensar em saneamento básico. Como é que eu vou dizer que eu vou dar saúde para uma população como aquela que tem um esgoto a céu aberto, se eu sequer tenho água tratada ali? Hoje a água tratada não chega sequer a água tratada no nosso município universal. Nós não temos água tratada universal no nosso município. Não são todas as casas desse município que têm água tratada.
Da mesma forma que tem o esgoto, né? Como é que eu vou pensar isso? Como é que eu vou pensar uma saúde sem pensar essas questões dentro de uma lógica de gestão transversal? Então, esse ponto para nós é crucial para pautar essa lógica da qualidade de vida. É o esporte, é a cultura, é a gestão democrática, é trazer as pessoas para decidirem, é empoderar as pessoas que a gente constrói uma sociedade e uma cidade muito diferente dessa que a gente tem construído até agora, que, apesar de todos os avanços, ainda não é a cidade ideal para mim morar. E é isso que eu pauto. A minha construção e a minha motivação para lutar diariamente, junto ao meu partido, como uma ferramenta de transformação, é essa. Construir uma cidade para as pessoas e que essa cidade seja justamente agradável e que faça as pessoas serem felizes nela, coisa que eu não tenho visto ainda, infelizmente, e apesar de todas as dificuldades, a gente segue aí, né, lutando por essa sociedade mais justa e igualitária, que é pauta do PSOL e que é um lema da minha vida também. Bom, vou abrir então agora espaço para 4 perguntas, né? Seu Antônio. JB. E Marlene. Marlene. Quem mais? Graciliano. Graciliano. O candidato, a pergunta tem 2 minutos para ser feita e o candidato tem 5 minutos para responder cada pergunta. Ok? Primeiro, seu Antônio. Boa noite a todos e a todos os conselheiros, a quem nos assiste, ao candidato. Candidato, eu sou morador de uma região de Gravataí que é menos desassistida na saúde. Então, assim, a questão de Gravataí, quando se fala em saúde hoje, se fala até as 18 horas, saúde para todos. Após 18 horas, saúde para alguns. Tá. Então, o que acontece? Desse lado temos emergência do hospital, 24 horas, a menos de quilômetro do 24 horas, uma UPA estará funcionando, e mais algumas unidades que funcionam portas abertas até 22 horas. Em compensação, do outro lado da ponte para lá, temos 6 unidades básicas pós-saúde que funcionam até as 17 horas. Após 17 horas, não temos saúde para o lado da Caveira. Há no lado da Caveira, Quilombo e outras regiões mais distantes. Tá? A única solução seria chamar uma SAMU, mas dependendo do lugar, essa SAMU leva 40 minutos para chegar. A minha pergunta é o seguinte: qual é o plano de ação que o amigo, se eleito for, tem para esta região? A gente tem uma sugestão e eu gostaria de lhe dar essa sugestão. Hoje teria desses 6 postos, um mais centralizado, ficar aberto até 22 horas ou até mais, equipado com uma ambulância de socorro de emergência para socorrer a região e a farmácia municipal aberta até o horário de fechamento desse posto. Isto seria viável na sua gestão? Essa é a minha pergunta. Ou o senhor tem um outro plano de ação para essa região? Obrigado. Perfeito. Eu já respondo agora? Sim. É bem nesse sentido, é nesse caminho que a gente tem pensado essa política, né? A gente vinha fazendo o levantamento, né? Da ponte para lá, da ponte para cá, nós temos quase praticamente todo o acesso à saúde da ponte para cá, né? Então, digamos lá, 87% do acesso à saúde se dá da ponte do Parque dos Anjos para cá, né? E resta da ponte para lá uma dificuldade imensa nesse processo. E um dos projetos que a gente tem falado muito e tem estudado muito, né, é implantar em um programa municipal uma adaptação, digamos assim, desse projeto Portas Abertas, né, que funciona hoje em dois postos apenas na cidade, que é o da Morada do Vale e o da Vila Rica, ali, o São Judas Tadeu. Então, uma das ideias que nós temos para aquela região é que, de forma itinerária, pensar, né, um planejamento
daquela região para que pelo menos um daqueles postos fique aberto até às 10 horas. E da mesma forma, sim, é importante colocar, né, a gente comentava isso em campanha que a gente fez para aquela região, tanto no Xará, mas também na região da 103, né, que é muito presente a fala que, assim, bom, eu tenho postos que fecham tal horário, mas se eu ficar doente às 8 da noite, eu já não tenho quase nem linha de ônibus mais. Né? Então eu vou ter que esperar por uma ambulância, se ela vir. Né? Então, o acesso, quando a gente diz, bom, o acesso à saúde ele tem que ser universal. Não, tem, mas ele não é. Efetivamente ele não é. Então a gente tem que enfrentar esses gargalos, esses problemas, de forma encarar de frente, né? De forma efetiva. E para nós, a questão do Portas Abertas, por exemplo, adaptar, né, esse projeto, porque não é um projeto municipal, mas adaptar esse projeto em um plano municipal, ele para nós é essencial e é uma das pautas que a gente quer fazer, de que ele seja realmente efetivo em algumas regiões mais necessitadas, como é o caso lá, para lá, né, toda aquela região para além das pontes. E um outro ponto importante também, que a gente discute muito, é essa questão da centralização, né, da saúde que existe em Gravataí. Pô, a gente tem o 24 horas, que agora se fala que vão fechar o 24 horas, pô, mas gastaram em fazer um 24 horas, tem um prédio ali, vão tirar o 24 horas dali para concentrar tudo na UPA, mas a UPA está praticamente do lado, que é próximo do hospital. Por que não descentraliza? Por que não leva para as periferias da cidade esses espaços, né? Como, por exemplo, a Caveira, vai ter a questão da Mora do Vale, ou seja, por que tu não leva para as pontas, digamos assim, né, para as alas mais afastadas da cidade, para te dar também a oportunidade para que esses espaços sejam um espaço para todos e que a educação se constitua como um elemento universal, que infelizmente não é. Tá, no discurso até é, mas na prática a gente sabe que não é. De novo, a questão da gestão transversal. Aí entra uma questão de discutir com a Sogil, muitos falavam, né, mas o 24 horas tem a dificuldade que não chegam linhas de ônibus todo momento e todo horário lá. Bom, então se discuta essas linhas de ônibus. Né? Se discuta, se faça linhas de ônibus. É o papel da empresa, ela tem uma concessão para fazer isso, que ela faça, e que a gente cobre isso. A prefeitura cobra, a gente sabe que a prefeitura faz vista grossa, porque essa empresa faz na cidade. Né? Então, está aí um outro problema a ser atacado. JB, 2 minutos. Candidato, sabendo que nós temos uma situação de emergência no controle de endemias, principalmente no que condiz ao mosquito Aedes aegypti, pela dengue, chikungunya e zika vírus, qual a sua opinião acerca do envenenamento da nossa sociedade para combater esse vetor? Eu sou contrário, de certa forma, a essa questão de usar, né, esses produtos químicos, principalmente porque a gente não sabe efetivamente o resultado positivo nesse processo, não analisando só o combate à dengue, mas analisando também a questão dos trabalhadores que se envolvem nesse processo e muitas vezes sofrem, né, com doenças e questões ligadas à saúde do trabalhador em relação a esses produtos. Então, e a gente se fala muito, né, e tem muitos que defendem, mas não tem nenhuma comprovação técnica de que esses produtos fazem mal. Mas também que fazem bem, a gente fica nessa subjetividade. Eu não consigo perceber que essa questão de usar o veneno seja realmente efetivo para todo o processo. Né? No momento que ele combate a dengue, mas também gera um ônus para o trabalhador que faz isso, eu vejo como um problema a ser combatido nessa realidade. Então, pensar isso se faz essencial. E também entra de novo, né, uma outra questão. Né? Bom, atacar com o veneno, muitas vezes, é tu atacar o problema em si, né? Mas e a causa desse problema? A gente buscar a prevenção para esse problema e, daqui a pouco, com recursos humanos capazes de abranger uma maior cobertura das diferentes áreas. Enfim, tu pautar alternativas a esse processo, na minha opinião, é uma opinião bem pessoal mesmo, é essencial. Assim, eu não vejo como que o uso desses produtos químicos muitas vezes sejam realmente efetivos, até porque tu está colocando produtos químicos muitas vezes em locais, né, em que a sociedade está ali, enfim, e eu acho um pouco questionável essa questão. E acho que nós temos que fazer um enfrentamento, num primeiro momento, a essa lógica, e junto da comunidade, principalmente,
pensar uma alternativa a isso. E aí eu, de novo, pauto a questão da radicalização, né, dessa democracia, da radicalização, da gestão, em trazer as pessoas para decidirem, para a gente construir junto uma alternativa a isso. E aí os funcionários e os servidores dessa área específica, eles têm muito a contribuir. Né? Não adianta vir uma ordem de cima que manda eles fazer tal coisa e eles acatarem. Não, a gente tem que construir junto. Qual é a melhor alternativa? Ninguém melhor para me dizer qual é a saída do que realmente aqueles que estão vivendo diariamente esse problema cotidiano. Então, é um pouco nessa linha que eu penso essa questão. Marlene, 2 minutos. Aonde? Lá. Candidato, você falou muito bem da questão da saúde não estar no hospital, não estar no 24 horas, não estar nas unidades básicas. Está exatamente na rede, né, onde nós temos toda a vulnerabilidade, né, tanto nos serviços urbanos, a cidade em si, né, a própria segurança. O que o senhor pensou, né, na sua equipe e na seus trajetória do município, o que o senhor pensou para a qualidade de vida para o idoso? O nosso município também é um município que está envelhecendo. Estamos aí com uma população grande em questão do idoso. Né? O que o senhor pensou no seu plano de ação na questão da saúde do idoso, na qualidade de vida do idoso, nesta rede de assistência ao idoso? Perfeito. E é interessante, né, porque isso que tu falaste é um ponto que vem sendo muito discutido também na questão da reforma da Previdência, né, porque a nossa sociedade está envelhecendo, mas ela não está morrendo. E isso acaba se tornando um peso, digamos, para a Previdência. O que é uma visão, né, que é pautada pelo lado financeiro e não pelo lado da vida das pessoas. Né? E isso é um problema. E na minha concepção, principalmente de vida, assim, eu trabalho muito e pauto muito essa questão da cidade para as pessoas, né? Estudei muito tempo isso e faço, inclusive, palestras nesse sentido. Mas nessa questão de projetos, né, para o idoso, eu acho que vai muito nessa linha de que eu falei da gestão transversal. A gente precisa, principalmente, pensar políticas públicas para essa área. Né? E isso passa, por exemplo, por diversas ações de diversas secretarias que transversalmente vão discutir essa questão específica. A gente tem discutido muito isso. Né? Por exemplo, a gente tem falado muito em ocupação dos espaços públicos. Né? Como que os espaços públicos da cidade eles estão, de certa forma, degradados, destruídos, e não oferecem um espaço para as pessoas conviverem e ali poderem viver a cidade. Né? E projetos que acontecessem voltados para essa faixa etária, para esse grupo de pessoas, nesses espaços seria uma ação interessantíssima, né? Que a gente tem pautado, assim, de abrir espaços para essa discussão. Da mesma forma, né, e não só na questão das políticas públicas, mas se eu for pensar, se eu vou ali querer pegar um remédio na farmácia municipal, eu tenho que subir, o acesso ali é algo surreal. Né? Como é que pode os caras pensarem, né, quer dizer, não pensam, né, em todas as pessoas quando fazem aquilo. Então, tu pautar uma sociedade que se construa em todas as suas diferentes realidades, na nossa concepção, é essencial. E isso passa por projetos políticos, políticas públicas que atendam, né, diferentes elementos. Então, programas mesmo voltados para esse segmento, né, espaços públicos ocupados com projetos que atendam a esses segmentos, né, questão ligadas à saúde, a questão da qualidade de vida, do esporte, né, porque assim, a gente pensa em esporte, a gente sempre pensa a pessoa jovem que vai correr, ou que vai fazer uma andar de bicicleta, ou que vai jogar um futebol. Não. O esporte é para todas as idades. Tu pensar o esporte como um elemento também inclusivo, né? O esporte ele é inclusivo não só para o jovem, mas ele é inclusivo também para a terceira idade. E ele é essencial para a terceira idade, para te combater questões como, por exemplo, problemas de coração, né? A questão do coração. É essencial que o esporte trabalhe nesse sentido. Então, a gente ter políticas públicas, projetos que providenciem esse espaço para nós é essencial. E a gente tem isso também pautado no nosso programa, que a gente tenha que construir essa cidade e é que ela seja para todos, realmente democrática, e que traga os diferentes segmentos para construir. E, de novo, né, o que é essencial, que quando a gente for pensar esses projetos realmente efetivos a serem construídos, que as pessoas que são as mais interessadas contribuam na construção deles. Porque não adianta eu chegar de novo, o projeto é esse.
Está aqui, aplica lá na comunidade tal, que eu nem sei qual é a realidade, muitas vezes, que as pessoas, quais são as demandas que as pessoas têm. Eu tenho que ouvir aquelas pessoas para construir isso. Então, é esse caminho que a gente está querendo pautar e querendo construir, em que as pessoas estejam tendo qualidade de vida e construindo essa qualidade de vida em conjunto. É essencial que a gente pense dessa forma. E a terceira idade, os idosos, são parte importante, até mesmo, né, por toda a construção que eles já tiveram para a sociedade em todo o tempo em que aqui estiveram, né, e estão presentes. Obrigado. Graças 2 minutos. Boa noite a todos que estão ouvindo. O candidato respondeu a pergunta que eu iria fazer, juntamente, mas eu faço essa questão assim. O que se nota é que uma banalização existe na questão das pessoas idosas e do jovem, em questão de prevenção. E tu falaste quase que tudo que eu queria saber, né? Porque eu noto assim que existe grande número de pessoas hipertensas, né, dentro do município, e está se tratando como uma banalização do sentido da pessoa ter uma certa idade, então é normal, né? Então tu já respondeu a pergunta, né, que eu queria fazer, qual a providência que seria retirar essas pessoas, né, de dentro de casa. Exatamente. Puxar para uma atividade. Então a pergunta que eu faria era essa, né? Qual atitude a tomar nesse sentido? Porque estão banalizando a hipertensão e algumas doenças que estão aparecendo. Tanto nas escolas, que, no caso, não estão fornecendo uma dieta adequada, que façam que o jovem logo adquiram esse problema de saúde. Então, o que o senhor tem a dizer sobre essas questões que eu já disse, né? Mas se quiser falar mais alguma coisa... Claro. Não, e é interessante também, né? Tu trouxe um dado importante da questão da merenda, né? Até mesmo quando a gente pensa os idosos da cidade, a gente também tem que pensar os jovens, né? Qual é o idoso que a gente está construindo para o futuro, né? Porque eu vou ser idoso, né? Eu espero chegar bem, né? Nessa fase da minha vida. Mas quais são as políticas públicas que estão sendo construídas para que eu, hoje, com 33 anos, possa chegar nessa fase da minha vida, né, de forma bem, de forma tranquila, sem ter uma doença mais grave, enfim, né? Isso se dá com qualidade de vida, isso se dá com construção. E, por exemplo, a ocupação dos espaços públicos é essencial para isso. A gente tem uma cidade que realmente propicia isso. Eu vou dar um exemplo. Aquela pracinha aqui do centro da cidade, né? Até 2 semanas atrás ela estava esquecida. Eu levo a minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 1 ano. E eu levo a minha filha para brincar ali, vira e mexe. E aquela pracinha era um perigo, porque a gente tinha que cuidar para ela não cair do balanço, né? Porque E agora eles reformaram, revitalizaram aquela praça. Eu comentava com o Luiz, eu acho, esse fim de semana, né? Poxa, o que teve de gente, domingo de manhã, ocupando aquele espaço que agora está revitalizado, está bonito, está legal, foi algo incrível. Ou seja, tu deu um espaço público para as pessoas. E tu muitas vezes tira a pessoa de casa para viver a cidade e tira a pessoa também do shopping. Porque não estou aqui criticando o shopping, mas convenhamos, né? A cidade, ela é muito mais legal que um shopping. Ela é muito mais bela, ela é muito mais agradável que estar dentro de um shopping fechado entre 4 paredes, olhando roupas que muitas vezes não tem dinheiro para comprar e eu fico depressivo porque eu não tenho dinheiro para comprar aquelas roupas, né? Então, eu viver a cidade é essencial. E essa ocupação dos espaços públicos é uma das questões que a gente tem pautado muito, porque vai fazer as pessoas viverem de forma mais agradável e de forma mais plena a nossa Gravataí. Isso passa por praças, isso passa por espaços que englobem isso. E até é interessante falar, né, por que eu lembro muito daquele programa, não sei se vocês lembram, do Escola Aberta, que no turno investe uma série de atividades. Por que um projeto como esse não pode acontecer nas praças da cidade, atendendo, por exemplo, as pessoas, os idosos, por exemplo, ou a juventude, enfim, programas, né, de ginástica laboral, pilates, essas coisas que trabalham no sentido da saúde, realmente, tanto da cabeça, né, quanto do corpo, e constrói um cidadão pleno, né? É nesse caminho que a gente pensa muito essa questão da saúde. Por isso que a gente diz, o hospital ele é importante, mas ele tem que ser a última coisa, na verdade, né? É o último passo
Tanto é que a gente sempre fala, né? Um hospital sempre a porta maior do hospital é a emergência, né? A gente não pode trabalhar a saúde na lógica da emergência. A gente tem que trabalhar a saúde na lógica da prevenção, para que eu não precise chegar na emergência. Isso se faz como? Trabalhando na base. Eu estava lendo um artigo esses dias muito nesse sentido, né? Que 80% dos casos que chegam para serem tratados da saúde pública, eles podem ser resolvidos nas unidades básicas de saúde, né? Mas muitas vezes isso não se dá porque falta um gerenciamento e uma gestão efetiva, e o cara acaba parando lá no hospital, enfrentando uma fila imensa, e às vezes ele não precisa de um atendimento no hospital. Então, essas questões me incomodam um pouco, né? A gente tem que, e também passa por aí uma questão cultural, né, que é importante a gente começar a rever algumas questões culturais também que têm que ser pautadas. Mas ocupar os espaços públicos e fazer uma saúde plena, não apenas que trate a doença, porque saúde não é apenas tratar a doença, na minha concepção, né? A saúde é algo pleno e passa muito por qualidade de vida. Antes de tratar a doença, passa em construir um ser saudável, né? E é isso que a gente pauta. Então, construir uma política pública que atenda a essa ideia é essencial, na minha opinião. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Obrigado. O mediador da mesa fazer a leitura do termo de compromisso. Termo de compromisso com a saúde pública 2017-2020. Eu, Rafael Link Moleque, candidato à Prefeitura Municipal de Gravataí, declaro estar de acordo com a concepção de que saúde é um direito de todos e dever do Estado, expressa nos princípios do SUS, e assumo publicamente compromisso com a implementação de um modelo de atenção que garanta a saúde de toda a população do município, a integração com o sistema para garantir o acesso do usuário tanto ao atendimento básico quanto às especialidades, pactuando serviços com outros municípios, conforme previsto no Decreto 7.508 de 2011, e a humanização do atendimento, valorizando os trabalhadores de saúde, na implementação de plano de carreira, conforme previsto na Lei 8142 de 90, e no Plano Municipal de Saúde, e considerando as pessoas usuários do sistema como cidadãos de direito. A manutenção do Fundo Municipal de Saúde, cumprindo a Lei Complementar 141 de 2012, que determina o repasse de no mínimo 15% da receita própria do município para a saúde, realizando a prestação de contas quadrimestral, garantindo a transparência na gestão, reconhecendo o Plano de Saúde como base de instrumento para as peças orçamentárias, conforme previsto na Lei 8142 de 90, e trabalhar para o fortalecimento da gestão pública. O respeito e incentivo à participação da comunidade, seguindo as diretrizes das conferências de saúde, garantindo a representatividade e paridade do Conselho Municipal de Saúde, cumprindo as deliberações do Conselho e repassando informações à sociedade de acordo com a Lei Municipal 2.893 de 2009 e a Lei 8142 de 90 e a Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Para validar o compromisso assumido com a saúde pública, subscrevem-se Esmeraldo Nascimento da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Rafael Link Moleque, candidato à Prefeitura de Gravataí, e Altair Machado, coordenador da Comissão Organizadora, Gravataí, 21 de setembro de 2016. Nesse momento, convido o candidato e presidente do Conselho para fazer a assinatura, junto comigo, então, desse nosso termo de compromisso. Nesse momento.
Bom, feito a assinatura do termo de compromisso com o nosso convidado de hoje, eu te agradeço a presença. Eu que agradeço. Te agradeço a presença de todos e dou por encerrada a nossa reunião. Obrigado.